Oi pessoal, professora Samara, mais uma aula de Matemática E. Então hoje nós vamos finalizar a parte 2 do conteúdo de estatística, certo? Na aula passada nós vimos a parte de medidas de tendência central e hoje nós vamos ver a parte de medidas de dispersão e vamos finalizar esta parte, beleza? Então o que seriam as medidas de dispersão? A determinação da variabilidade, ou seja, da dispersão dos dados, é um aspecto importante no estudo descritivo. Essa variabilidade é definida com base na medida de localização mais importante no centro da amostra. Aí agora eu pergunto para vocês, qual que é a medida do centro em relação ao centro da amostra? Medida de tendência central mais importante. Nós vimos na aula passada a média, a moda e a mediana. Então, a média é a medida de tendência central mais importante. Ela vai ser utilizada para obter as medidas de dispersão, sempre vai ser em relação à média. Então, assumindo que a média é a medida de localização mais importante, central, será em relação a esta que se define as suas principais medidas de dispersão. Então, essas medidas de dispersão vão ser valores calculados que tomarão como base a média, certo? Então, nós vimos já na aula passada a parte, não vimos passada, não retrasada, mas nós já vimos a parte de parâmetros, né? O que é um parâmetro? O parâmetro é uma propriedade numérica da população. Lembra que nós vamos voltar àquele exemplo do acampamento das crianças, né? A população eram todas as crianças do acampamento. O estimador é qualquer propriedade numérica da amostra, que se por acaso aquele meu acampamento tivesse muitas crianças, eu não ia conseguir acessar a todas para coletar alguma informação. Então, eu pegaria uma amostra, que é uma parte da população. E nós aqui também vimos, né, a parâmetro e o estimador. Então, o estimador, né, é uma estimativa e o parâmetro. Então, a média, nós temos o mi e o x barra, ficou um pouco cortado aqui, mas é um x barra, então depende se a gente está tratando de população de amostra. Aí aqui o sigma ao quadrado para parâmetro e o s quadrado é o estimador para variância, nós já vamos ver certinho como se calcula. Desvio padrão é só o sigma e o s para amostra. E a proporção é o π parâmetro e o p para o estimador, para a amostra, tá? Proporção nós não vamos ver aqui, mas é só para vocês saberem que também é uma coisa válida, tipo a proporção de votos para um candidato A, por exemplo, né? Então, é uma proporção. Aí você não está falando de média, aí você está falando de proporção. Então, quando, por exemplo, vai fazer uma pesquisa na sala de vocês, para ver, quantos preferem que a prova seja na terça ou quantos preferem que a prova seja na quinta. Então, são duas opções de resposta. Um tanto da sala vai responder terça, outro tanto vai responder quinta. Então, nós vamos ter duas proporções de votos, digamos assim, né? Então, né, diz aqui o nosso sábio, né, é o valor obtido do estimador com base em determinada amostra, chamado de estimativa E. Então, lembrando, né, a estimativa é em relação à amostra e o parâmetro é em relação à população. Mestre Yoda, né? Acho que é esse o nome dele. Gente, eu sou péssima para nomes, tá? Eu conheço os personagens, mas para saber os nomes eu vivo confundindo. Então, por favor, se não for o Mestre Yoda, não riam de mim. E não contem pra ninguém, tá? Então, continuando. Desvio. O que é o desvio? O desvio vai ser em relação à média. Como eu já falei, tudo é em relação à média. Então, o desvio vai ser a determinada observação menos a média. Então, aqui nós já vimos na aula passada o símbolo do somatório. O somatório de i igual a 1 até n quer dizer o quê? Que eu vou ter n elementos para serem somados, ok? E aí o desvio vai ser o desvio de cada um. Aqui o desvio de i vai ser um xi menos a média. Então, aqui um exemplo. Ó. Comprove que o desvio do conjunto x é nulo, sabendo-se que... Então, por que ele é nulo, pessoal? Então, eu vou me arriscar e fazer aqui com o mouse, tá? Então, eu tenho aqui a média. Aqui a média, certo? Então, eu vou começar a ver os parâmetros. Por exemplo, aqui a média é igual a 5, certo? Então, tem esses valores aqui, né, do meu conjunto. 2, 6, 8, 5 e 4. Eu calculei a média que é 5. Então, eu somei 2 mais 6, mais 8, mais 5, mais 4. E dividi por 5, que é o total de elementos, e obtive que a média é 5. Tá? Então, eu percebo aqui o 2.
o 2 vai estar 1, 2, 3 para cá. Então, aqui eu tenho 2, certo? Aqui eu tenho 2. Aí, o 6 vai ter 1 para cá. Aí, o 8 vai estar 1, 2, 3 para cá. Então, aqui eu vou ter o 8. Aí, o 5, o outro está aqui em cima da média. E o 4 está 1 a menos para cá. Tá? Então, o que vai ser esse desvio? Esse desvio eu vou fazer para cada elemento. Então, por exemplo, aqui 2 menos 5. Então, aqui eu tenho 2. Eu não vou escrever porque eu estou com o mouse, tá, gente? Assim é mesmo. Então, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 5. Então, a diferença vai ser como se fosse a distância do 2 até o 5. Quanto percorreu ali, né? Então, vai ser aqui menos 3, porque do 5 até o 2 eu fui negativo, né? Então, foi menos 3, certo? Aí, do 6 para o 5, se eu estou aqui na média até chegar no 6, eu somei 1, foi 1 a mais. Então, andou 1, se deslocou 1 para o sentido positivo. Então, 6 menos 5, 1. Aqui, 8 menos 5 é a mesma coisa. Então, eu estou no 5, eu vou 1, 2, 3 e chego no 8. Para o 5 é 0, certo? Não desloco nada para chegar no 5. E do 5 até o 4 eu desloco menos 1. Então, eu vou ter aqui todos os desvios, que é o desvio em relação a cada um dos meus elementos. Então, o desvio em relação a cada um dos elementos menos a média. Então, é o elemento menos a média do conjunto, certo? E a soma desses desvios tem que dar 0, ok? Por quê? Opa, volta. Aqui. E a soma desses desvios tem que dar 0. Por quê? Porque, querendo ou não, eu sempre estou me deslocando tanto para cá quanto para cá. É um equilíbrio, porque eu estou fazendo em relação à média. Então, se não desse 0, ou eu calculei a média errada, ou eu calculei algum desvio errado, ou eu esqueci de calcular o desvio em relação a algum componente, algum elemento do conjunto, ok? Então, a soma desses desvios, ela é sempre nula, tá? É só desvio, pessoal, não confunda, isso é desvio. Então, a soma dos desvios é nula, sempre, beleza? Agora sim, vamos continuar. A variância. A variância é uma medida de dispersão que ela vai mostrar quão distantes os valores estão da média, certo? Ela não tem uma interpretação gráfica, tá? Ela é um valor que representa a variação da amostra. Não vou dizer, vamos colocar a variância num gráfico, tá? Isso não tem, isso é um dado estatístico, que vai ver quanto que cada valor varia em relação à média. Então, novamente, nós vamos fazer aqui o desvio, mas nós vamos calcular ele diferente, porque nós já vimos que se a gente somar, ele vai dar 0, certo? Por quê? Porque nós temos aqui, valores negativos, ok? Então, se a gente somar sempre, vai dar 0. Então, para variância, vai ser a soma do quadrado dos desvios e dividir pelo total de observações. Então, aqui, é o desvio, esse mesmo desvio que a gente calculou ali antes, né? Cada elemento menos a média, só que agora esse desvio vai ser elevado ao quadrado, e daí que vai acontecer o somatório, ok? E, se tratando de população, vai se dividir pelo número de elementos da população. Quando for amostra, se divide por n-1. O que é esse menos 1? Menos 1 é para ser como se fosse um fator de correção. Porque quando a gente está tratando de amostra, a gente nunca tem certeza dos dados. Então, a gente faz os cálculos para a amostra e estima aquilo como verdade para uma população, certo? Então, tem esse fatorzinho de correção para tentar aproximar mais o valor. Isso, pessoal, tem demonstrações para comprovar e tudo que não é necessário para vocês aqui, certo? Mas é só para vocês lembrarem que esse menos 1 aqui, quando se trata de amostra, ele é para ser um fator de correção para diminuição de erros. Quanto maior for a variância, diz o nosso Pikachu, o nome do Pikachu eu lembro, mais distantes da média estarão os valores. E quanto menor for a variância, mais próximos os valores estarão da média. Então, isso a gente já tinha visto aqui, né? Os próprios desvios, né? Olha, quanto maior o desvio, aqui, 3, tá mais longe da média, certo? Então, se eu elevar esse 3 ao quadrado, já vai ficar mais longe. Então, quanto maior for os desvios, maior vai ser a variância e maior indica a dispersão dos dados, ou seja, mais distantes eles estão da média. Tanto que se você pegar, se a tua amostra aqui fosse, por exemplo, 5 vezes o número 5, certo? Todos os desvios iam dar nulo. E se eu fosse fazer a variância, ia dar nula. Por quê? Porque os valores estão todos em cima da média,
é a mesma, é a média. Então, eles não estão variando. A dispersão não tem dispersão, tá? Os dados são contínuos, beleza? São constantes. Então, beleza? O Pikachu já deu o recado dele. Aí nós temos o desvio padrão. Percebam a diferença. Lá era só desvio. Aqui é desvio padrão. Então, por definição, é a raiz quadrada positiva da variância, tá? Então, o desvio padrão aqui. Deixa eu colocar meu laserzinho de novo. Dentro da estatística, ele possui como objetivo demonstrar o grau de variação dos dados de um conjunto em comparação sempre com a média, certo? Então, o primeiro passo, quando você vai calcular qualquer coisa de medida de dispersão, calcula a média. Você vai precisar da média, certo? Então, aqui. E aí, nós temos também, de medidas de dispersão, o coeficiente de variação, que ele é utilizado para estimar a precisão de experimentos e com ele também é possível comparar diferentes distribuições. Então, um exemplo. Temos aqui as disciplinas de matemática e física e a nota média da turma, certo? Então, eu tenho todos os dados das notas lá, da turma, e aí eu calculei a média e calculei o desvio padrão. Mas percebam, o desvio padrão das duas é igual. Aí como é que eu vou dizer qual variou mais e qual variou menos? Eu não posso comparar a variação delas se elas têm o mesmo desvio padrão. Então, aí entra o coeficiente de variação, que vai ser o quê? Vai ser esse desvio padrão dividido pela média. Então, aqui o coeficiente de variação é 0,25, que pode também ser dito em 25%. E aqui, o coeficiente de variação deu 0,4, que também poderia ser dito 40%. Então, se você for parar para pensar, o que isso significa? Significa que a física ela tem uma maior variabilidade, certo? Porque o coeficiente de variação é maior do que a matemática. A matemática tem coeficiente de variação menor. Então, quanto menor... aqui, perna longa. A perna longa nos deu um recadinho aqui. Quanto menor o coeficiente de variação, maior a precisão dos dados. Maior precisão quer dizer menor variabilidade, certo? Então, maior precisão. Os dados são mais precisos, ok? Então, eles não são tão variáveis, não são tão dispersos, tá? Eles estão mais concentrados, por assim dizer. É como essa parte da precisão, é como você pensar num tiro ao alvo. Uma precisão de acerto no centro do tiro ao alvo. Então, se você tem lá o tiro ao alvo, que tem a pontuação de acordo com a distância do centro. Então, quanto mais ao redor do centro, maior foi a precisão dos tiros que você deu. Porque eles não variaram tanto, tiveram pouca variabilidade de distância, ok? Em relação ao centro, ao alvo em si, por assim dizer, né? Então, bora lá para um exemplo bem legal. Então, nós vamos calcular, nós vamos obter, né, as medidas de tendência central e vamos calcular as medidas de dispersão com esses mesmos exemplos. Então, vocês podem fazer também com as notas de vocês. Olha que divertido, gente! Então, ó, Cláudia obteve as seguintes notas em determinada matéria. Começou meio mal o semestre. Mentira, gente, isso aqui já tá em rol. Vamos lá saber, vamos saber quais as notas do início de semestre e quais do final de semestre, tá? Mas as notas já estão aqui em rol. Então, ela obteve essas notas. 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Top! Aí pede, determine a moda. Bom, nós vimos que a moda é o valor que mais repete. Então, aqui está pedindo a moda das notas. Olha só, agora vocês estão lembrando daquele exercício que a gente teve no questionário, que era a moda da variação. Aquele foi legal, aquele pegou vocês, né? Aquele foi a interpretação ali, a leitura pegou vocês que só. Mas enfim, aqui não, aqui é só a moda. Então, a moda. Qual que é o valor que mais aparece aqui de nota? O único que se repete, na verdade, é o 3. Ok. Mediana. A mediana, os dados já estão em rol. Nós temos 2, 4, 6, 8, 10 dados, certo? Então, para achar a posição da mediana, nós vamos fazer o quê? Vamos somar mais 1 e dividir por 2. Então, são já esqueci, 2, 4, 6, 8, 10 notas, mais 1, 11. 11 dividido por 2, 5,5. Então, tá entre o quinto e o sexto elemento. Aqui, ó. Entre o quinto e o sexto elemento. Então, vai ser a média entre 5 e 6. Ok? Então, a mediana
entre 5 e 6, coincidentemente, vai dar o mesmo que a posição, né? Porque a média entre 5 e 6 vai ser 5,5. Então, percebam que o valor da mediana, neste caso, coincidiu com a posição da mediana, hein, gente? Mas com N aqui normalmente não é assim, tá? E a média? A média nós vamos somar todas essas notas e dividir por 10. Então, a média dela foi 5,7. Se fosse na UFSC, ela não passava, porque tem que dar 5,75 para passar. Nossa Senhora, 5,75. Então, aqui ela não passaria se fosse na UFSC. Eu não sei como que funciona no colégio de vocês. Não sei como é que é a média lá, mas enfim. Agora, para a gente calcular, vamos calcular a variância. Mas, para calcular a variância, eu gosto de explicar por esse exemplo da tabela, porque fica mais fácil para a gente evitar erros e entender como que funciona o cálculo. Então, primeiro passo, a gente calcula o desvio, certo? Então, aqui, ó, a gente tem que a média é 5,7. Então, 2 menos 5,7 menos 3,7. 3 menos 5,7 menos 2,7. Tá? E assim vai calcular para todas as notas. Aqui a gente pode fazer porque são poucos dados, né? São números inteiros, fica um pouco mais fácil fazer o cálculo. Mas a questão é que vocês entendam como se calcula para que quando vocês forem fazer para outros dados, outros valores, vocês sabem o que estão fazendo. Ok? Aí, nessa outra coluna, eu coloquei o desvio ao quadrado, que é o quê? Este valor aqui elevado ao quadrado. Percebam que todos os valores dessa coluna vão ser positivos, independentemente desse sinal aqui, justamente porque eu estou elevando ao quadrado, ok? Aí agora é só calculeira. Se vocês entenderam como que obteve o 3,7 e como que obteve o 13,69, todas as outras seguem o mesmo esquema, só vai atualizando com cada nota, ok? Importante que aqui tem os outros valores, depois só para vocês conferirem, eu deixei escondidinho só para a gente não se confundir de início com tanto número, né? Então, lembre-se que o desvio, a soma do desvio dessa coluna aqui vai ter que dar 0, ok? Deu 0, correto. Não deu 0, alguma coisa você confundiu, errou, se equivocou pelo caminho. E aí, aqui eu vou obter esse somatório aqui como parte que eu preciso do cálculo para a variância, certo? Então, eu calculei aqui todos os desvios ao quadrado e fiz a soma, ok? Obtive 68,1, top zero. Agora, 68,1, esse é o somatório do desvio ao quadrado. Como eu tenho todas as notas da Cláudia, ou seja, eu tenho a população das notas, eu vou dividir por N para obter a variância. Então, dividindo por N, esse 68,1, eu vou ter 68,1 dividido por 10, que vai dar 6,81. Então, essa é a variância das notas da Cláudia, certo? Agora, para obter o desvio padrão, eu tiro a raiz quadrada. Então, tirando a raiz quadrada desse 6,81, eu obtenho que o desvio padrão é 2,6096. Pessoal, percebam que eu estou passando rapidinho, por quê? Porque isso é colocar na calculadora, tá? Eu não vou ficar aqui no vídeo fazendo continha, sendo que vocês podem depois pegar no papel, fazer passo a passo, fazer detalhado. Eu estou explicando como que são feitas as contas, ok? E dando os resultados, para que vocês possam em casa depois fazer, conferir, tirarem as suas dúvidas, ok? Tanto que aqui, ó, nessa tabela, vocês têm todos os valores aqui. Então, vocês podem pegar essa tabela com calma depois, dar um pause no vídeo e ver se todos os valores estão corretos, se vocês calcularam igual, certinho? Então, voltando aqui. Aí disso, a gente pode obter o coeficiente de variação das notas da Cláudia. Então, pegamos o desvio padrão e dividimos pela média. Então, o coeficiente de variação deu de aproximadamente 45,78%. Então, as notas da Cláudia variaram bastante, tá? Então, se for normalmente acima de 40%, a gente interpreta que houve uma boa variação. Abaixo de 30, de 30, ele pode dizer que não, a variação está consistente com dados amostrais, que normalmente não são constantes, né? Então, é isso, galerinha, para esse encontro é isso, tá? Aí, agora nós fechamos a parte 2 de matemática E, que é a parte de estatística. Tem um questionário para vocês lá no Moodle, ok? E daí, já tem lá a respostinha para vocês fazem, podem ver o gabarito para tentar entender o que errou, o que acertou.
Eu estou à disposição pelo fórum, eu estou à disposição pelo Discord, pelo WhatsApp. Entrem em contato, tirem suas dúvidas. E até a próxima aula. Beijinho, galera. Tchau, tchau. Obrigada por assistirem até aqui. Bons estudos!